Antes de mais nada, não quero mais nenhum consolo para ele. Diga a ele, por mim, que ele pode viver ou morrer. Vincent, calhe a boca. Em 2020, o coração de Al Pacino parou de bater. Os paramédicos o reanimaram, mas algo mudou, para sempre. Aos 84 anos, o homem que nos deu o poderoso chefão vive uma vida inesperada, falido, após perder 50 milhões de dólares fazendo filmes que detesta para sobreviver, e se tornando pai aos 83 anos, com uma namorada jovem o suficiente para ser sua neta. Do drama do teste de DNA às suas crenças sombrias sobre a morte, eis o porquê. O maior ator de Hollywood agora é o mais solitário. Pacino nasceu em 25 de abril de 1940 no East Harlem, Nova York. Seus pais, Rosa Gerardi e Salvatore Pacino, eram imigrantes sicilianos que tentavam construir uma vida na América. O casamento não durou muito. Quando Pacino tinha apenas 2 anos, seu pai partiu para a Califórnia para trabalhar como vendedor de seguros, deixando a mãe de Pacino para criá-lo sozinha no South Bronx, com a ajuda de seus avós, Kate e James Gerardi, que vieram de Corleone. Sicily, uma cidade que mais tarde se tornaria famosa por causa de O Poderoso Chefão, era um lugar onde a vida no Bronx durante as décadas de 1940 e 1950 era difícil. Sua família lutava com problemas financeiros e a ausência do pai criou uma lacuna que nunca foi realmente preenchida, mas sua mãe lhe deu algo que moldaria seu futuro. Ela amava filmes e frequentemente o levava ao cinema, onde ele se perdia nas histórias na tela. A atuação o fascinava, mesmo antes de ele entender o que realmente era. Essas primeiras idas ao cinema plantaram uma semente que mais tarde, o que cresceu se tornou uma paixão para a vida toda. Conforme foi crescendo, Pacino ficou conhecido como Sonny entre seus amigos. Ele tinha um lado selvagem e sempre ultrapassava limites. Aos 9 anos, já fumava e bebia. Aos 13, experimentava maconha. Tinha pouco interesse na escola e estava constantemente se metendo em brigas, matando aula e quebrando regras, o que se tornou rotina. Foi expulso de várias escolas antes de entrar na High School of Performing Arts, que parecia o lugar certo para alguém como ele. Mas ele não ficou muito tempo na escola. Aos 17 anos, após uma briga com a mãe sobre seu futuro, abandonou os estudos sem diploma do ensino médio e sem emprego fixo. Passou a adolescência à deriva, andando com um grupo de amigos que, como ele, não tinham um rumo definido. Alguns se meteram em encrenca, outros se envolveram com drogas. 3 de seus amigos mais próximos, Cliff Bruce e Pai, morreriam mais tarde de overdose. Pacino poderia facilmente ter tido o mesmo destino, mas algo o manteve firme. A atuação se tornou uma fuga, uma forma de canalizar sua energia inquieta para algo maior do que a si mesmo. Ele disse mais tarde que, se não fosse pela atuação, talvez não tivesse conseguido sair daquela situação. Então vieram as perdas que o mudaram para sempre. Em 1962, quando Pacino tinha apenas 22 anos, sua mãe morreu aos 43. Ela lutava contra a depressão há anos, e sua morte o atingiu mais forte do que qualquer coisa antes. Apenas um ano depois, seu avô James, que havia sido como um pai para ele, também faleceu. No intervalo de um ano, as 2 pessoas mais importantes de sua vida se foram. Mais tarde, ele chamou aquele período de o mais difícil. Em determinado momento de sua vida, ele se sentiu perdido, como se não houvesse mais nada a que se agarrar. Muitos anos depois, em sua autobiografia Sonny Boy, nome inspirado no apelido que sua mãe lhe dera, ele escreveu sobre sua dor. Se eu tiver sorte, talvez eu me reencontre com minha mãe. Tudo o que eu quero é a chance de me aproximar dela e simplesmente dizer: "Ei, mãe, veja o que aconteceu comigo." Depois de perder sua mãe e seu avô, Pacino se dedicou à atuação. Não foi fácil. Ele aceitou qualquer trabalho que encontrasse: zelador, garçom, mensageiro, carteiro, tudo para pagar seus estudos. Ele frequentou as aulas no estúdio Ashby em Greenwich Village, onde conheceu Charlie Lilton, um professor de atuação que se tornaria um de seus mentores mais próximos. Mas o dinheiro sempre foi um problema. Havia noites em que ele não tinha para onde ir, dormindo em sofás de amigos e até mesmo em teatros quando não tinha outro lugar para ficar. No início da década de 1960, ele estava tão quebrado que teve que dormir nas ruas, aceitando qualquer pequeno papel que conseguisse encontrar em produções teatrais underground. A carreira de Al Pacino deu uma grande guinada em 1968, quando estrelou The Indian Wants the Bronx,
uma peça off-Broadway escrita por Israel Horovitz. A peça estreou em 17 de janeiro no Astor Place Theatre, em Nova York, e teve 177 apresentações. Sua interpretação de Murph tinha uma energia bruta que parecia perigosa, mas estranhamente humana. Ele não estava apenas interpretando um encrenqueiro violento, estava mostrando as camadas sob a agressão. Os críticos notaram, assim como a indústria. Ele ganhou o prêmio Obie de melhor ator, e seu colega de elenco, John Cazale, ganhou o de melhor ator coadjuvante. Horovitz recebeu um prêmio de melhor peça nova, mas algo ainda mais importante aconteceu nos bastidores. The Indian Wants the Bronx foi encenada simultaneamente com outra peça de Horovitz, chamada The Sugar Plum, estrelada por Jill Clayburgh, que era a parceira romântica de Pacino na época. Através dessa produção, Pacino conheceu Martin Bregman, um homem que mudaria sua vida. Bregman viu algo especial nele e se tornou seu empresário. Mais tarde, ele ajudaria Pacino a conseguir alguns de seus papéis mais icônicos em O Poderoso Chefão, Serpico e Dog. Tarde de dia, mas Pino disse mais tarde que sem Bregman sua carreira poderia não ter acontecido da maneira que aconteceu. Apenas um ano depois, Pacino fez sua estreia na Broadway em Does a Tiger Wear a Necktie?, a peça escrita por Don Peterson, que estreou no Teatro Bolasco em 1969. Ela contava a história de adolescentes viciados em drogas em um centro de reabilitação, abordando temas como vício e redenção. Pacino interpretou Bickham, um jovem viciado problemático com uma aparência durona que escondia profundas feridas emocionais. A produção ficou em cartaz por apenas 39 minutos. Apesar de 9 apresentações, o impacto foi duradouro. Jack Kroll, da Newsweek, o descreveu como um malandro com uma alma poética e o nomeou o ator revelação mais promissor da Broadway. Com apenas 29 anos, ele ganhou o prêmio Tony de melhor ator coadjuvante em uma peça. Aquele momento mudou tudo. A capacidade de Pacino de trazer tanta profundidade aos seus papéis veio de anos de treinamento com Lee Strasberg no Actor Studio em Nova York, uma das escolas de atuação mais respeitadas do mundo. Strasberg era um mestre do método de atuação, ensinando atores a acessarem suas próprias emoções para criar performances realistas. Pacino disse mais tarde que o treinamento com Strasberg lhe deu a confiança necessária para se dedicar integralmente à carreira. A jornada de Al Pacino para interpretar Michael Corleone em O Poderoso Chefão não foi apenas difícil, foi uma batalha. Hoje, sua atuação é lendária, mas, em 1972, a ideia de escalá-lo quase inviabilizou toda a produção. A Paramount Pictures queria uma estrela de sucesso, alguém como Jack Nicholson, Warren Buffett, Robert Redford ou, na época, Ryan O'Neal. Pacino era praticamente desconhecido. Ele tinha apenas um filme no currículo e uma sólida experiência no teatro, mas isso não foi suficiente para o estúdio. Eles não o viam como um protagonista. Queriam alguém mais alto, alguém que se encaixasse na imagem de estrela de Hollywood. Francis Ford Coppola pensava diferente. Ele tinha visto Pacino na Broadway e acreditava que ele era perfeito para o papel de Michael Corleone. Ele viu algo em Pacino que ninguém mais viu, a capacidade de capturar a transformação de Michael, de um herói de guerra inocente a um mafioso implacável. O chefe Coppola se recusou a ceder, o que levou a inúmeras brigas com o estúdio. Em certo momento, a Paramount testou James Caan para o papel de Michael e deu um ultimato a Coppola. Pacino poderia ficar, mas apenas se Caan interpretasse Sonny Corleone. Mesmo após o início das filmagens, o estúdio ainda não estava convencido. Eles assistiram às cenas iniciais da atuação de Pacino e queriam que ele fosse embora. Coppola sabia que precisava provar o valor de Pacino rapidamente e decidiu filmar a cena do assassinato no restaurante antes do planejado. Era um momento crucial, a primeira aparição de Michael. Foi um verdadeiro mergulho no mundo da máfia. Quando os executivos da Paramount assistiram ao filme, tudo mudou. Eles finalmente entenderam o que Coppola já havia percebido. Pacino não era apenas bom, ele era inesquecível. A partir daquele momento, seu lugar no filme estava garantido. Aquele papel mudou tudo para ele. Sua atuação lhe rendeu uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante, embora muitos acreditassem que ele deveria ter sido indicado na categoria de melhor ator. Ele boicotou a cerimônia em protesto, recusando-se a comparecer porque se sentia
Apesar de ter ficado de fora, mesmo sem a vitória, sua carreira decolou. O Poderoso Chefão arrecadou mais de 250 milhões de dólares com um orçamento de 6 milhões. Ganhou o Oscar de melhor filme e transformou Pacino em uma estrela. Sua interpretação de Michael foi elogiada por sua intensidade silenciosa, pela maneira como ele conseguia comunicar tanto com apenas um olhar. Aquele olhar arrepiante durante a cena do restaurante se tornou um dos momentos mais icônicos do cinema. Mas chegar lá não foi fácil. Pacino admitiu mais tarde que estava apavorado durante as filmagens. A pressão era esmagadora. A constante ameaça de ser demitido pairava sobre ele, dificultando sua concentração. Ele chegou a sofrer uma grave lesão no tornozelo durante a filmagem de uma cena de fuga. A dor era tão intensa que precisou de injeções para conseguir continuar. Estranhamente, sua primeira reação à lesão foi de alívio. Ele pensou que isso poderia lhe custar o emprego, o que na época pareceu mais fácil do que lidar com o estresse de provar seu valor. O diretor sabia o quanto Pacino estava sofrendo e fez tudo o que pôde para ajudá-lo. Ele ajustou o cronograma de filmagens para lhe dar mais tempo para se adaptar ao papel. Pacino se apoiou em Diane Keaton, sua colega de elenco, que se tornou seu suporte emocional no set. Ela ajudou a aliviar o clima e eles frequentemente riam juntos após cenas difíceis. Pacino diria mais tarde que sem a crença do policial nele, ele talvez nunca tivesse conseguido. Em 1973, Pacino estrelou como Frank Serpico, um policial da vida real do Departamento de Polícia de Nova York que denunciou a corrupção dentro do departamento. Pacino se preparou para o papel passando um tempo com o verdadeiro Serpico, aprendendo como ele falava e se movia. Ele queria entender o profundo senso de... O isolamento que acompanhou a resistência contra seus colegas policiais fez com que a produção enfrentasse desafios desde o início. Originalmente, John Galson seria o diretor, mas foi substituído por Lumet pouco antes das filmagens. As filmagens ocorreram no verão de 1973, tendo as ruas reais de Nova York como o cenário. O calor, combinado com o estilo de direção acelerado de Lumet, criou uma atmosfera intensa no set. A atuação de Pacino lhe rendeu uma indicação ao Oscar e um Globo de Ouro com um orçamento de apenas alguns milhões de dólares. Com um orçamento de poucos milhões de dólares, o filme arrecadou quase 30 milhões de dólares nas bilheterias. Ao longo do tempo, Serpico se tornou um filme marcante no gênero policial, e a atuação de Pacino permanece uma das mais poderosas de sua carreira. Uma década depois, Pacino assumiu um de seus papéis mais icônicos em Scarface, 1983, interpretando Tony Montana, um refugiado cubano que ascende ao poder no tráfico de drogas em Miami. O filme, dirigido por Brian De Palma e escrito por Oliver Stone, foi inspirado no clássico de 1932, mas atualizado para refletir os excessos e a violência da época. Na década de 1980, Tony Montana é brutal, ambicioso e implacável desde o momento em que chega aos Estados Unidos. Ele está determinado a tomar o que quer. Pacino se entregou ao papel, criando cada detalhe da personalidade de Tony, seu sotaque, seus trejeitos, até mesmo a maneira como segurava uma arma. Tudo foi cuidadosamente planejado durante as filmagens. Ele sofreu uma queimadura grave na mão após tocar no cano de uma arma quente. O ferimento atrasou a produção, mas demonstrou sua dedicação em tornar o personagem real. O filme enfrentou. Após o lançamento, a crítica foi duramente atacada pela violência extrema e pelo uso excessivo de palavrões. A comunidade cubana em Miami também protestou contra a representação dos imigrantes, o que levou à transferência de partes do filme para Los Angeles. A controvérsia, porém, não impediu Scarface de conquistar o público. Arrecadou 66 milhões mundialmente e se tornou um clássico cult. A ascensão e queda de Tony Montana servem como um conto de advertência sobre ganância e poder. Frases como "Say hello to my little friend" tornaram-se lendárias, e a influência do filme se estendeu a hip-hop, os videogames e a cultura pop ao longo do tempo. Scarface foi reconhecido como um dos maiores filmes de gangsters já feitos em 1992. Pacino interpretou um personagem muito diferente em Perfume de Mulher, papel que finalmente lhe rendeu um Oscar de melhor ator. Ele estrelou como o tenente-coronel Frank Slade, um veterano do exército cego e amargurado que passa um fim de semana com um jovem estudante de escola preparatória chamado Charlie Sim, interpretado por Chris O'Donnell. O filme acompanha a jornada deles enquanto Slade ensina Charlie sobre a vida secretamente. Lutando contra sua própria escuridão interior para se preparar para o papel,
Pacino usou lentes de contato opacas para bloquear sua visão e uma bengala mesmo quando as câmeras não estavam filmando, para que sua cegueira parecesse natural. Sua atuação equilibrou humor e intensidade, tornando Slade um dos personagens mais memoráveis de sua carreira. Um dos momentos mais famosos do filme é a cena do tango, onde Slade, apesar da cegueira, conduz uma jovem em uma dança perfeita. Quando Scarface chegou aos cinemas, em 1983, causou alvoroço entre os críticos. O filme foi criticado pela violência extrema, palavrões constantes e pelo que consideraram uma glorificação da cultura das drogas. A cena da motosserra, que acontece apenas 20 minutos após o início do filme, chocou o público. Alguns, como os escritores Kurt Vonnegut e John Irving, chegaram a abandonar as sessões. Mas a controvérsia não parou por aí. Muitos imigrantes cubanos em Miami protestaram, argumentando que o filme os retratava como criminosos e traficantes de drogas. Eles acreditavam que o filme reforçava estereótipos prejudiciais, transformando sua comunidade na face do tráfico de drogas em Miami. Os figurões de Hollywood previram problemas. Martin Scorsese teria avisado Steven Bauer, que interpretou o melhor amigo de Tony Montana, que Hollywood odiaria o filme por expor a corrupção da própria indústria. Mas o filme foi um grande sucesso, arrecadando mais de os 134 milhões no mundo todo, com um orçamento de os 31 milhões. A atuação de Pacino foi aclamada, e o bordão de seu personagem, ha ha ha, tornou-se instantaneamente reconhecível. Sua vitória no Oscar foi vista como mais do que merecida, premiando um ator que já havia entregado algumas das maiores obras da indústria. Ao longo do tempo, o filme Scarface encontrou uma segunda vida, tornando-se um clássico cult, especialmente nas comunidades hip-hop e latina, onde Tony Montana simbolizava ambição e desafio. Essa ascensão à popularidade só alimentou debates. Scarface se opunha aos excessos ou havia se tornado um símbolo daquilo que condenava? Até hoje, a discussão continua, provando que alguns filmes nunca perdem seu impacto. Anos depois, Pacino assumiu outro papel controverso em Pacino, da HBO, um filme de 2018 sobre a Universidade Estadual da Pensilvânia. O filme Escândalo de Abuso Infantil focou em um período crucial de 2 semanas em 2011, quando Joe Pacino, uma lenda do futebol americano com mais de 400 vitórias na carreira, viu sua reputação ser destruída. Seu ex-assistente, Jerry Sandusky, havia sido preso por abusar sexualmente de meninos e posteriormente condenado a uma pena de 30 a 60 anos de prisão. O filme levantou uma questão perturbadora. Quanto Pacino sabia? A atuação de Pacino capturou um homem dividido entre seu império no futebol americano e o escândalo crescente. Em uma cena, Pacino relembra um relatório de 2001 feito por um assistente. O treinador que viu Sandusky molestando um garoto no vestiário do time, Pinot, informou os dirigentes da universidade, mas nunca deu seguimento à decisão. Isso ofuscou tudo o que ele havia construído. Os críticos elogiaram Pacino por mostrar o conflito interno de Paterno, mas o filme em si dividiu o público. Alguns viram Pinot como um bode expiatório, enquanto outros acreditavam que ele havia ignorado o ocorrido. Mais de 300 de seus ex-jogadores protestaram contra o filme, alegando que ele destruiu injustamente seu legado apenas meses após ser demitido da Penn State. Pinot morreu de câncer de pulmão. Aos 85 anos, o filme não tomou partido. Em vez disso, forçou os espectadores a decidirem se Pacino era culpado de inação ou simplesmente estava preso em um sistema que falhou com todos. Pacino assumiu outro papel controverso em 2013 com o filme da HBO, Phil Spector. O filme explorou a vida do lendário produtor musical conhecido por revolucionar o som na década de 1960 e por sua vida pessoal bizarra. Em 2003, Spector foi acusado de assassinar a atriz Lana Clarkson em sua mansão. O filme focou em seu relacionamento com a defesa. A advogada Linda Kenny Bowden, interpretada por Helen Mirren, questionava se ele teria um julgamento justo. Ao contrário de um típico drama de tribunal, Phil Spector não se concentrava na batalha legal, mas sim em um homem perdendo o controle de sua própria narrativa. Ele era um gênio incompreendido ou era exatamente o que o mundo acreditava? O filme nunca deu uma resposta clara, deixando o público tão dividido quanto quando o caso ganhou as manchetes. Fora das telas, Pacino enfrentou seu próprio drama na vida real em 2011, quando descobriu que Pacino,
que havia perdido 50 milhões de dólares e seu contador de longa data, Kenneth Starr, estava administrando um esquema Ponzi. Pacino, que passou décadas ganhando milhões por filme, foi praticamente arruinado da noite para o dia. Starr havia construído uma reputação como um consultor financeiro de confiança, gerenciando o dinheiro das maiores estrelas de Hollywood nos bastidores. Ele vinha roubando delas. Quando o esquema desmoronou, Pacino foi preso e condenado a 7 anos de prisão. Pino voltou de férias caras na Europa, apenas para descobrir que o dinheiro havia sumido. Em sua autobiografia, Sonny Boy, ele conta sua história. Ele descreveu o momento em que percebeu a extensão total da traição. Eu tinha 50 milhões de dólares e depois não tinha nada para recuperar. Pacino aceitou projetos inesperados. Ele estrelou Jack and Jill, um filme que mais tarde admitiu ter feito apenas pelo salário. Ele participou de palestras e até apareceu em comerciais. Ele chamou aquele período de uma montagem louca de leis, mas no final, isso lhe ensinou resiliência. Mesmo no topo de Hollywood, ninguém é intocável. Pacino nunca foi apenas um ator. Ele sempre foi um contador de histórias, alguém que busca. O significado dos papéis que interpreta e dos projetos que abraça é evidente em sua paixão pela atuação, que vai além da simples performance. Ele busca compreender a arte, desvendá-la e compartilhá-la com os outros. Essa motivação o levou a trabalhar atrás das câmeras. Seu primeiro grande projeto como diretor foi Looking for Richard, em 1996. Não se tratava de um filme tradicional, mas sim de um documentário, uma performance e uma jornada pessoal, tudo em um só. Pacino queria mostrar por que Shakespeare ainda importa. Ele escolheu Ricardo III, uma peça sobre poder e ambição, e se propôs a provar que os temas ainda ressoam. O filme transita entre diferentes estilos, com cenas dramatizadas de Ricardo III, com atores como Alec Baldwin, Winona Ryder e Kevin Spacey. Há também entrevistas com acadêmicos e atores, incluindo Kenneth Branagh e Vanessa Redgrave. O filme foi um sucesso, ganhando o prêmio do Sindicato dos Diretores da América, DGA, de melhor direção em documentário em 1997. Os críticos o elogiaram por tornar Shakespeare acessível e envolvente. Peter Travers o descreveu como uma grande aventura e diversão extravagante. 4 anos mais tarde, em 2000, ele dirigiu Chinese Coffee. Este foi um projeto completamente diferente. Não se tratava de história ou literatura, mas sim de 2 homens sentados em uma sala conversando. O filme foi adaptado de uma peça de Ira Lewis, que Pacino havia interpretado no palco em 1992. A história acompanha Harry Levine, um escritor em dificuldades interpretado por Pacino, e Jack Mannheim, um fotógrafo interpretado por Jerry Orbach. Ambientada em 1982, no Greenwich Village, a trama se desenrola ao longo de uma única noite, enquanto os 2 amigos têm uma longa e intensa conversa. O filme estreou no Festival de Cinema de Toronto em 2000 e foi posteriormente exibido no Festival de Cinema de Tribeca. Embora não tenha alcançado um público amplo, aqueles que o assistiram apreciaram sua honestidade. Foi finalmente lançado em DVD em 2007 como parte de um box set intitulado Pacino, a visão de um ator, dando a mais pessoas a oportunidade de ver essa joia escondida. Além de dirigir, Pacino passou anos moldando a próxima geração de atores. Desde 2000, ele é co-presidente do Actors Studio, juntamente com Ellen Burstyn. Harvey Keitel. Esta não é uma escola de atuação qualquer. É o lugar onde alguns dos maiores atores da história se formaram. O próprio Pacino estudou lá com lendas como Lee Strasberg e Charlie Latham. Ele sempre disse que o estúdio mudou sua vida e agora ele o ajuda a fazer o mesmo por outros. Para Pacino, o Actors Studio é um lugar onde os atores podem arriscar. Não se trata de fama ou sucesso, mas sim de se desafiar. Trata-se de aprender sem medo. Muitos dos maiores talentos de Hollywood, incluindo James Dean, estudaram lá. Marilyn Monroe, Paul Newman e Jack Nicholson vieram desta escola. Pacino continua a orientar jovens atores através de workshops e discussões. Ele não ensina apenas técnica, mas os incentiva a ler, a pensar, a explorar filosofia e literatura. Ele acredita que atuar não é apenas sobre performance, mas sobre compreender a vida. Pacino passou a vida inteira sob os holofotes, mas quando se trata de casamento, ele nunca deu esse passo, apesar de relacionamentos de alto nível com Diane Keaton, Beverly D'Angelo e Kathleen Quinlan.
Em suas memórias de 2024, Sunny Boy, ele permaneceu solteiro por toda a vida, explicando por que nunca viu o casamento como algo que o ajudaria, chegando a chamá-lo de entrada para o trem da dor. Suas visões sobre compromisso foram moldadas por medos pessoais e nenhum relacionamento jamais mudou isso. Seu relacionamento com Diane Keaton é uma das histórias de amor mais famosas de Hollywood. Eles se conheceram durante as filmagens de O Poderoso Chefão em 1972. Ela o achou charmoso, mas também misterioso. O relacionamento deles durou anos, com idas e vindas, mas em 1990, durante as filmagens de O Poderoso Chefão Parte 3, Keaton se cansou e lhe deu um ultimato. Ou se comprometia, ou tudo acabava. Pacino recusou e ela foi embora. Antes disso, ele teve um relacionamento sério com Kathleen Quinlan. Eles se conheceram em 1979, em uma festa organizada pelo professor de atuação Lee Sturg. Os dois foram inseparáveis por anos, chegando a viajar juntos pela Europa. Pacino admitiu mais tarde que Quinlan foi a pessoa com quem ele chegou mais perto de se casar, mas acabou desistindo. Foi uma decisão que o deixou com o coração partido por anos, embora ele nunca tenha se casado. A paternidade tornou-se uma parte importante de sua vida em junho de 2023, aos 83 anos, quando ele deu as boas-vindas ao seu quarto filho, um menino chamado Roman, com Noah Lala, de 29 anos. A notícia chocou muitos, especialmente depois que surgiram relatos de que Pacino havia solicitado um teste de paternidade. Ele simplesmente não acreditava que ainda pudesse ter filhos. Quando os resultados confirmaram que Roman era seu filho, ele abraçou a paternidade novamente. Pacino e a Lala começaram a namorar em 2020, durante a pandemia, mas o relacionamento só se tornou público em abril de 2022. A diferença de idade de 54 anos entre eles. Embora Lala fosse conhecida por namorar homens mais velhos, ela já havia sido ligada a MC Jagger e Clint Eastwood no passado. Roman é seu primeiro filho, mas Pacino já tinha 3 gêmeos, Anton James e Olivia Rose, nascidos em 2001, com Beverly D'Angelo, e sua filha mais velha, Julie Marie, nascida em 1989 com a preparadora de atores Jan Tarant. Tornar-se pai novamente aos 83 anos mudou sua vida. Seu próprio pai o abandonou quando era jovem, e ele nunca quis repetir esse ciclo, mesmo depois de se separar de Alala. Envolvido, ele se conecta com Roman por meio de videochamadas e os dois até tocam gaita juntos. Aos 84 anos, Pacino ainda está trabalhando em 2021. Ele estrelou em House of Gucci e seus próximos projetos provam que ele não tem planos de diminuir o ritmo. Um dos mais aguardados é Modi, um filme sobre o artista italiano Amadeo Modigliani, dirigido por Johnny Depp. O filme acompanha 3 dias intensos na vida de Modigliani, enquanto ele luta com sua arte e seus demônios pessoais. Pacino também estrela The Ritual, um filme de terror baseado na história real de Emma. O filme Os Exorcismos de Schmidt, com estreia prevista para 18 de abril de 2025, acompanha 2 padres realizando exorcismos perigosos enquanto lutam contra seus próprios passados. Além disso, ele está envolvido com Billy Knight e com o assassinato de Castro, provando que sua paixão por contar histórias continua tão forte como sempre. Para Pacino, atuar não é apenas uma carreira, é algo que o manteve firme nos momentos mais difíceis de sua vida. Ele costuma dizer que a atuação salvou sua vida. Sua vida teve seus desafios, e em 2020 uma experiência de quase morte mudou tudo. Durante uma doença, ele perdeu o pulso e precisou ser reanimado por paramédicos. Depois disso, convenceu-se de que não existe vida após a morte, uma crença que compartilhou abertamente. Nesta fase da vida, Pacino continua ativo, ainda é pai e continua refletindo sobre tudo o que passou. Ele nunca seguiu o caminho tradicional, mas isso nunca o impediu de viver uma vida plena, seja na tela ou fora dela. Ele permanece uma das figuras mais fascinantes de Hollywood.